nação alviverde, vamos ver o que Mancini falou do primeiro jogo da final do Paulistão? E desde já, concordo com ele. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir agora os personagens palmeirenses desse primeiro jogo. O Murilo e o Abel Ferreira falaram. Incomoda muito, a gente não gosta de perder, principalmente para rival e em nossa casa, mas a gente sabe das nossas condições, sabemos da nossa qualidade, que a gente tem total time, capacidade de poder reverter lá. Então a gente está bem concentrado nisso, a gente vai confiar desde o princípio no trabalho do nosso treinador, em nosso trabalho, e a gente vai mais uma vez com total capacidade de poder reverter mais uma partida lá. Uma final a duas mãos, acho que entramos muito bem nos primeiros 15 minutos, inclusive um jogador deles tirou o golo em cima da linha. A partir dos 15 minutos acho que o nosso adversário conseguiu encontrar o homem livre do meio campo deles, porque nós saltávamos pressão, eles conseguiram encontrar o homem livre e conseguiram ficar com mais bola, mesmo sem... Não me lembro de uma defesa do Everton, por exemplo, eles fizeram mesmo 8 remates no golo. Eu não me lembro de defesas do Everton sequer, nem em escanteios, que é onde o adversário também é perigoso. Mas sim, tiraram-nos a bola ali em determinado período da primeira parte. A segunda parte foi um pouquinho do que já tinha acontecido aqui contra eles, uma equipa a defender-se bem, e isso há que dar mérito ao Corinthians, uma equipa a defender-se bem e a jogar no contra-ataque, e acho que numa situação de contra-ataque nosso, que podíamos ter passado a bola ao lado, não passamos, perdemos a bola, deu contra-ataque para o nosso adversário. Essa situação, por exemplo, não pode passar a bola ao Vitor Roque, que está ao lado, e preferiu ir 1 para 3 ou 1 para 4, são decisões. Portanto, quando ele sabe que está a ser marcado, não tem problema nenhum em nós dar a bola para outros serem os protagonistas. Não achei que o Veiga tivesse criativo, e nós precisamos muito do Veiga nestes jogos, precisamos que ele apareça nestes jogos. Mas, como tu disseste bem, o teu colega disse, as marcações são cerradas, e eu acho que no duelo do meio campo eles foram melhores, e foram melhores na eficácia. Eu acho que o jogo hoje ficou, acima de tudo, definido pelos duelos do meio campo, e acho que o nosso adversário foi melhor que nós nesse quesito. Em termos de oportunidades, não. Em termos de trabalho dos dois goleiros, não. Mas nesse aspecto que tu colocaste nos duelos do meio campo, sim, eles foram melhores que nós. Volto a referir, criámos muito mais neste jogo contra o Corinthians do que no último jogo em casa contra o São Paulo, e ganhámos o jogo, e este perdemos. Muito bem, tá aí então o Abel falando sobre o olhar dele sobre o jogo, e falou bastante de estatística, né? Quanto que chutou, quanto que não chutou. Então olha a tela com as estatísticas de Palmeiras e Corinthians do SofaScore. Cadê a tela para vocês? Olha lá. O Corinthians teve 23 finalizações, sendo 8 no gol. O Palmeiras, desculpa, e o Corinthians 3, sendo apenas uma no gol. 57% de posse de bola do Palmeiras, 43% do Corinthians, 14 escanteios para o Palmeiras, 3 para o Corinthians, 15 faltas cometidas pelo Palmeiras, 8 pelo Corinthians. Aquele gráficozinho lá em cima é a chance de vitória, né? Ao longo do jogo ali. Quem time está mais perto de vencer. Aí você pode ver que o Palmeiras ficou maior parte do tempo, mas depois que o Corinthians faz o gol, a coisa muda de figura. Massa! Sobre tudo, sobre a coletiva do Abel e sobre o jogo do Palmeiras, que sim, fez, tal, criou, teve possibilidade, mas não fez o gol. Vai para um cenário inédito para ele, vamos dizer assim, que é perder o primeiro jogo em casa e ter que mudar esse placar fora de casa. A vitória do Corinthians foi grande e a derrota do Palmeiras grande também. Cara, assim, o Palmeiras é um time que joga futebol com o cadarço solto. Sabe assim? Explica, sei, chute. O cadarço tá solto, ele não amarra o sapato, o tênis, o chuteira. E quando você não amarra o cadarço, e a gente fala pra criança, você vai tropeçar, olha o cadarço, tropeça, basta uma bola. Há quanto tempo a gente vem falando aqui? É por isso que esse programa é bom, e eu, se não estivesse aqui, estaria assistindo vocês. Se você pegar o recorte do último título paulista, né? Último título paulista, um ano, vamos dizer que seja um ano. Tá? Há quanto tempo a gente vem falando que o Palmeiras cria, foi o time que mais finalizou no Brasileiro e não faz o gol, né? Há quanto tempo a gente vem falando que são erros individuais que marcam as derrotas
do Palmeiras nos momentos mais importantes. Pô, lembrem, a Copa do Brasil contra o Flamengo lá. O Gomes passa errado e o Rios esquece do jogo. Foram vários. Contra o Botafogo, o lance do Marcos Rocha. O Palmeiras poderia ter empatado aquele jogo, perdeu um jogador e foi expulso um jogador. Aquela unidade. Lembra daquela coisa que a gente não consegue ver no campo, mas a gente sente que tem? Que é aquela força, aquela coisa do Palmeiras decidir o jogo a qualquer momento. Acabou, isso acabou. Isso é um time novo, né? É um time com vários jogadores novos, com vários jogadores que estão chegando agora, muitos saíram, né? O lance do gol do Corinthians, ele mostra um pouco o que tem sido o Palmeiras, e a gente estava vendo aí o lance, a desorganização do time no pra trás mente. Eu sempre falo, organizar um time é você saber o que faz quando ataca e saber o que faz quando defende. Horas, não é a primeira vez que o Richard Rios entrega uma bola para a zaga, para o time do Corinthians. Foi assim agora há poucos meses, né? Nem um mês atrás. O terceiro derby Corinthians, seguido, porque o da Neoquímica Arena, ele perde a dividida com o Exato. Martínez e dá pro Garro o Yuri gol. E aí agora essa última ele perde pro Memphis, sai a jogada, e agora a de ontem, 3 seguidas. E se você for reparar o lance, o Palmeiras tinha a posse de bola no contra-ataque, o Estevão estava sozinho contra 3 jogadores. Se ele para, espera, vê se O Vitor passava, né? Se ele para, espera, tem um pouquinho mais de calma, né, para definir o jogo. Eu tô falando do jogador, mas eu vou chegar já no responsável, tá? Dos erros que o time comete em campo, a responsabilidade, ela é do jogador, mas é principal de quem comanda. Essa é uma questão fundamental. Mas vamos lá. A bola vai pro jogador do Corinthians, do lado esquerdo, vem 2 contra 1, né? O Memphis domina, ele é desarmado, e o Richard Rios, ao invés de dar um tapinha para a lateral, por que dar o tapinha? Essa consciência coletiva não existe mais. Se você dá um tapinha para a lateral, você evita que o Mikael, que joga do outro lado, estivesse com a perna boa para dentro. Então o que fez o Mikael? Deixou a perna boa para dentro, para marcar o corte do Yuri Alberto. Ele deveria ter jogado o Yuri Alberto pro fundo. Se é o Murilo ali, ele leva o Yuri Alberto pro fundo e não acontece nada. Então, eu sempre falo da cascata de erros. E essas cascatas de erros têm acontecido contra o Palmeiras, porque quando o adversário erra, o Palmeiras não vai lá e não aperta o cadarço, né? Aconteceu um erro de saída de bola do Corinthians, que o Estevão finalizou, o goleiro defendeu. Se você for pegar o número do jogo, você fala, nossa, o Palmeiras jogou melhor que o Corinthians. Jogou melhor aonde? Naquilo que se propôs a fazer, dentro da estratégia, o Corinthians fez melhor. O Corinthians fez a estratégia que tinha que fazer. Ora, eu estou jogando fora de casa contra o Palmeiras. Eu tenho uma final, eu tenho um segundo jogo na minha casa. O que eu vou fazer é sair daqui vivo. Então eu não vou me arriscar. Eu não preciso me arriscar, né? E um time que tem consciência coletiva, um time campeão, entende que o pior que poderia acontecer para ele era perder o primeiro jogo em casa. Então essa consciência coletiva se perdeu. Nós vimos quantas vezes esse Palmeiras jogar em casa de forma pragmática. Pragmática é dentro da caixa. Não vamos sair da caixa. Tem um segundo jogo, tem gol qualificado, tem uma série de questões para serem colocadas. Então, o Palmeiras é um time... eu não gosto de usar esse tipo de palavra, mas eu não acho outra. Me ajudem aí se vocês acharem. É um time frouxo. É um time que não afrouxa os parafusos. É um time que não aperta os parafusos. Arame liso. Entendeu? Então, se você não afrouxa os parafusos, se você é arame liso, cara, o boi passa pelo arame liso. Ele não fica ali enroscado no pelo, no arame farpado. Então essa tem sido uma característica, o detalhe, na federação gastou um dinheirão, teve que usar. O impedimento qualquer um veria. Não teve lance. Foi só para mostrar. Só para mostrar. Estava aqui o negócio, se precisasse. É isso que eu quero lembrar. Né? Então, assim, e uma decisão, ela tem detalhes fundamentais do jogo. Se você não tem consciência coletiva para atacar e para defender, a responsabilidade é do treinador. Abel Fernando Ferreira tem a responsabilidade, é dele a responsabilidade e não é de mais ninguém. O Estevão não pode ser um problema do Palmeiras. Hoje escreveu, acho que foi o Bulara que escreveu no nosso palestra e eu não tinha tentado para isso. Ele não pode ser um problema, mas também não pode ser a única solução.
E aí cabe ao treinador entender que se ele não jogar com 3 zagueiros, definitivamente esse time não vai fazer nada em Itaquera. Nada, nada. 4-3-3, esse modelo, com o Estevão marcando a linha lateral, não vai funcionar em Itaquera. Essa informação que o Vessa traz no jogo dia 30 pode ter uma nova perspectiva para o Palmeiras. Primeiro que os 5 jogadores dos 2 times vão estar em tese mais inteiros. E a perspectiva sim de ter o Paulinho pelo menos alguns minutos, porque a recuperação dele avançou bastante e ele já está trabalhando no campo. Então não sei se o jogo inteiro, mas alguns minutos é possível que ele jogue. Então, cara, a análise é essa. A vitória do Corinthians é justa, a vitória do Corinthians é sem tirar nem pôr. Não tem o que dizer, é um time frio, forte fisicamente, mesmo com todas as questões que envolvem o extracampo do Corinthians. O Ramon ontem fez um trabalho em termos de estratégia muito melhor que o Abel. O Abel foi muito mal. Sim, ele não está bem já há um ano. É um ano que o trabalho vem ficando nessas questões. O Abel não está bem há um ano. O trabalho? O trabalho dele, entendi. cara. O trabalho dele. Não dá pra gente... Veja, é muito difícil para uma pessoa como eu, que tem um olhar sobre o futebol de que os trabalhos precisam ser avaliados, as circunstâncias precisam ser avaliadas. E essa é uma circunstância, analisar o trabalho do Palmeiras diante de um treinador que ganhou tudo o que ele ganhou, sempre fica aquela expectativa ou aquele olhar de que tem algo novo que vai ser colocado em prática para ou plano ou para surpreender o adversário. E isso, cara, a gente não tem visto no Palmeiras há algum tempo. Os erros se repetem, né? O gol que o Palmeiras tomou é um gol que a quinta série não toma. O Mikael tá fora de posição, estamos vendo, ele leva a bola pro lado, para dentro, porque é a perna boa dele. O time desorganizado. Se o Rios põe essa bola para a lateral, resolve a parada, o time se reorganiza e talvez tivesse saído do Allianz Parque com 0-0. Bom, esse é um ponto fundamental da discussão. Tem torcedor do Palmeiras achando que o Everton falhou. Para mim não houve falha dele, entendeu? Na minha visão não houve. O ponto fundamental para o jogo seguinte: primeiro, entender quais jogadores estarão à disposição, se o jogo vai ser 27, se vai ser 30, como que isso vai funcionar, se o Palmeiras vai ter os jogadores da Copa América ou não, das eliminatórias ou não. Mas, é claro, neste início de ano, o campeonato do Corinthians foi melhor que o do Palmeiras, o campeonato do Palmeiras foi cheio de irregularidades. É importante lembrar que esse é o 3º jogo do Mikael, que o Facundo chegou agora, o Martínez também acabou de chegar. É uma remontagem do time num campeonato que, sincero e honestamente, mesmo sendo o Corinthians, não é o campeonato mais importante da temporada. Ele ganha uma notoriedade, ele ganha um tamanho maior porque é Palmeiras e Corinthians, né? Mas se os erros continuarem acontecendo, esses erros individuais, o time desligado, o time arame liso, o time cadarço frouxo, aí não tem como reverter o resultado lá em Itaquera. Esse time é capaz, o Palmeiras é capaz sim de reverter, o Palmeiras é capaz de fazer um gol em Itaquera, mas para ser campeão, ele vai ter que fazer um pouco mais do que qualquer outro time teria que fazer, que é vencer o goleiro do Corinthians se for para os pênaltis. Eu acho que isso é quase impossível. Se o Palmeiras for campeão em Itaquera, gente, ele vai ter deixado muitos fantasmas para trás. E o principal deles é essa questão dos pênaltis, que vai pesar aí muito. É isso, torcedor palmeirense. É sempre muito difícil uma derrota, principalmente para um rival. Agora é juntar os cacos e seguir em frente. Já peço que deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Fui!